Olá, amigos, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez, nos alegramos nele. Este é o Rema 365, chegando até você. O nosso tema de hoje é Movidos por Fé, Recompensados por Deus. O texto que nós vamos observar está lá no livro de Números, nos capítulos 25 e 26. Logo no início do capítulo 25, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel começaram a se envolver com mulheres que eram, inimigas deles, as mulheres midianitas. Você deve lembrar que o profeta Balaão, ele foi contratado pelo rei Balaque, pago, para amaldiçoar o povo de Israel. Como ele não teve sucesso, porque é impossível que amaldiçoar a quem Deus já abençoou, ele entregou ou desenvolveu uma nova estratégia para que os inimigos pudessem vencer Israel, e que foi fazendo isso. Olha, você introduz as mulheres e como Deus não vai amaldiçoar o seu próprio povo, eles vão atrair, eles vão se enveredar por caminhos que desobedecem e desonram a Deus, e eles mesmos vão atrair maldição para si. E é o que a Bíblia vai dizer, que os filhos de Israel começaram a se envolver, as meninas começaram a seduzi-los, e movidos de cega paixão, eles começaram a não somente a praticar toda sorte de imoralidade, o que era contrário aos mandamentos de Deus, mas também a sacrificar ao Deus falso, a divindade Baal-Peor, o Deus dos Moabitas. A Bíblia vai dizer que já havia no meio deles ali uma praga que já tinha matado 24 mil homens, e isso estava se tornando assim fora de controle. Chegou num ponto de um israelita cometer tamanha insolência, e diante de Moisés e de toda a congregação, ele trouxe a sua companheira midianita e levou para dentro da sua tenda. E é impressionante a gente pensar sobre isso, Paulo vai dizer no seu livro, em Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que quando nós não seguimos, quando a humanidade, embora tendo o testemunho de Deus, os atributos de Deus, ela despreza o conhecimento, ela se envereda por uma adoração falsa, invertida, ela vai atrair destruição, vai atrair insensibilidade espiritual, cegueira, um coração obscurecido, desonra, todo tipo de coisa ruim, de comportamento ruim, e por fim, a morte. Mas na sequência nós vemos que dentre os filhos de Israel, uma pessoa teve uma atitude chocante, e não se conformou com aquilo e decidiu permanecer em algo que Deus já tinha falado, que é Finéias. A Bíblia diz que ele vai lá e fere, e mata tanto o israelita quanto a mulher que estavam praticando aquilo na frente de todo mundo, e que Deus, logo na sequência, vai recompensá-lo, não somente de forma pessoal, algo para ele, mas também algo que vai escorrer para a próxima geração. Deus diz isso para Moisés: com Finéias eu vou estabelecer a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência serão sacerdotes para sempre. Na sequência, Deus também vai dizer algo que é muito interessante para nós, da perspectiva divina, que é o ponto-chave assim, que a gente precisa quando está lendo as Escrituras, precisamos dessa revelação. Deus vai dizer: olha, os midianitas, eles são inimigos, eles enganaram, e o propósito deles era aniquilar vocês. Então faz o seguinte, trata os inimigos como inimigo. Isso é muito importante para nós. Não poupa o inimigo, porque ele não vai poupar você. Seja zeloso, não se contamine, não aceite aquilo que Deus reprovou, e faça o que tem que ser feito. Na sequência, no capítulo 26, a Bíblia vai dizer que depois que a praga cessou, Deus imediatamente já deu uma nova instrução para que Moisés e o sumo sacerdote Eleazar fizessem uma nova contagem que envolvesse os homens que estavam em idade militar, capazes de lutar. E isso eles já estavam se organizando de uma forma que eles entrariam na Terra Prometida. Este censo ele foi diferente do que já havia acontecido, tinha sido feito um
através de Moisés e Arão no Sinai, e a Bíblia diz que cerca de 620 mil homens, ou um pouco mais, né, do que isso, nessa nova contagem, estavam já sendo preparados, né, com habilidade para lutar, para possuir aquilo que Deus havia prometido para eles, né, e com uma diferença que aquela geração anterior, nenhum, com exceção de José e Caleb, haviam entrado nessa nova contagem. E isso nós sabemos devido à incredulidade. Sabe o que esses textos nos dizem? Que muitas vezes, né, nós vemos assim, Finéias lutando e pega a espada e jovens, né, se preparando para lutar, há inimigos. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ver que a fé, ela vai ter essa postura, né? Nem sempre a fé vai ser fácil, vai exigir de nós, né, vai requerer de nós uma atitude de luta, não fisicamente falando, né, nesse contexto aqui sim, mas hoje nós precisamos permanecer firmes e lutar, né, aniquilar os inimigos para então possuir aquilo que Deus falou. Mas quando nós nos movemos em fé, quando nós permanecemos naquilo que Deus falou, é certo que uma recompensa pessoal divina vai vir para nós e vai liberar algo para a próxima geração. Nosso desejo é que você continue crescendo no conhecimento da palavra de Deus, continue acompanhando esse devocional, ainda vai ter muita coisa maravilhosa. Curte esse vídeo, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas e não solta aquilo que Deus falou com você. Deus é fiel e Ele é maravilhoso, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Até a próxima, em nome de Jesus.